Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Sábado, 17 de agosto de 2024. A nação brasileira de luto. Morre aos 93 anos o empresário e apresentador Silvio Santos, o maior comunicador da TV brasileira. O camelô que se tornou dono de uma das maiores emissoras do Brasil. O brasileiro que inovou com seus programas a comunicação. O homem que foi referência e a alegria de muitos brasileiros nas noites de domingo. Há mais de 75 anos nas telas brasileiras, conquistou o público com suas brincadeiras, carisma e humildade. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer ser incomodado? Vamos abrir as portas da esperança. Valendo R$500 milhão. Qual é a resposta? O que vocês acham? Namoro ou amizade? Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein e morreu de uma broncopneumonia após uma infecção por influenza. Ele deixa viúva Iris Abravanel, com quem mantinha matrimônio há mais de 70 anos e 5 filhas. Deixa também 14 netos e 4 bisnetos. O Jornal Mundial reconstitui a trajetória de um dos maiores ícones da TV. Você vai ver também: a Colômbia reforça a segurança da Suprema Corte diante de uma ameaça de ataques em suas instalações. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprova por um consenso uma resolução sobre a crise na Venezuela. Sábado, 17 de agosto. O Jornal Mundial está começando agora. Nós abrimos esta edição do Jornal Mundial com uma notícia que abalou o Brasil. Na madrugada deste sábado, morreu aos 93 anos o maior apresentador da TV brasileira, Silvio Santos. Ele ficou conhecido por sua história de vida inspiradora e por chegar ao marco de sucesso, fundando uma das maiores emissoras de TV do Brasil, a TVS, que mais tarde se tornou SBT. Caio Teles traz os detalhes da reportagem sobre a causa da morte. O empresário e empreendedor Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado. Segundo o Hospital Albert Einstein, Silvio morreu a uma decorrência de uma enfisema. O apresentador foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, especialmente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, que entrou no ar em 1981. Em julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital, para se recuperar com N1. Teve alta 2 dias depois. Em agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria da imprensa da emissora, para de imagem. Silvio Santos deixou uma viúva, Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e teve as filhas Daniele, Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixou as filhas Cíntia e Silva do casamento com Cindia, em que morreu em 1977. Silvio nasceu em um nome de batismo Cenoura em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de 5 irmãos. Estudou contabilidade no CEP. Trabalhava como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo canetas e capas de plástico para títulos de eleitor nas eleições de 1946. Na mesma época, ele começou a fazer pequenos trabalhos de locução em rádio. Aos 18 anos, serviu ao exército na escola de paraquedistas. Aos domingos, trabalhava por uma rádio no Rio. Após continuou como locutor, entre outros trabalhos. Em 54, Silvio assinou o primeiro contrato fixo como locutor nacional em São Paulo.
Depois foi chamado por empresário Manuel Nóbrega para ser animador do seu programa na Rádio Nacional. Dia 7 de fevereiro, no mesmo ano, entrou para a TV Paulista apresentando o programa Hit Parade. Em 1972, passou a ser apresentador do Vamos Brincar de Força, da TV Paulista, Canal 5, que no ano seguinte foi com Globo. Em seguida, começou a ser exibido no programa Silvio Santos, da TV Globo. Em 1965, ele passou a ser apresentador também do Tupi. Os programas tiveram o nome Sérgio do Sino, Suas Majestade, o Ibope, Contra a Cidade, Silvio Santos, Diferente. Em 1975, ele venceu a concorrência para adquirir o Canal 11 do Rio de Janeiro e no ano seguinte inaugurou a TVS. Em 1976, ele saiu da Globo, seu programa passou a ser transmitido nas TV Tupi, TVS do Rio. Silvio ganhou outras concessões. Em 1981, entrou ao ar no SBT, uma das maiores empresas do seu grupo, onde o programa Silvio Santos viaria por atração com esquecíveis como Domingo no Parque, Qual é a Música, Show de Calouros e A Porta de Esperança. A capacidade de segurar o público do programa de variedades de 10 horas. O domínio de plateia e da audiência com bordões vem pra cá, quem quer dinheiro. Estavam o carisma do Silvio também fez sucesso cantando marchinhas de carnaval, como Coração Corintiano e A registrados em álbuns entre os anos 70 e 90. Em 89, Silvio anunciou que seria candidato à presidência do Brasil, 2 semanas antes do primeiro turno das eleições, mas a candidatura foi interferida pelo TSE 1 semana depois. Em fevereiro de 2001, Silvio foi homenageado pela Carnaval do Rio em uma escola de samba de tradição. Em nota, a Globo lamentou a morte de Silvio Santos. Abre aspas, o Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação, um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e os fãs. Em agosto do mesmo ano, sua filha Patrícia foi sequestrada por 7 dias. Depois, ela foi solta. O sequestrador invadiu a casa de Silvio Santos, em São Paulo, e fez um refém por 7 horas. O governador de São Paulo, na época, Geraldo Alckmin, foi até o local, conversou com o sequestrador e ele se entregou. No ano de 2010, ele foi descoberto um rombo bilionário em uma das empresas do grupo do Silvio Santos, o Banco Pan-Americano. Mais tarde, em 2018, 7 ex-diretores foram condenados pelo fraude. Em 2011, Silvio Santos vendeu a Pan-Americana para BTG Pactual. Em dezembro de 2020, Silvio Santos comemorou 90 anos sem celebrações públicas, isolado por conta da pandemia ao lado das suas filhas. No dia 1º de agosto de 2021, foi vacinado por 2 doses. Silvio voltou a apresentar seu programa pela primeira vez desde 2019. Semanas depois deste retorno, ele contraiu o Covid-19 e foi internado. Ele se recuperou e volta a gravar o seu programa, mas não no ritmo de antes. Ao som da música de abertura, Silvio Santos vem aí, ele entrou alegre dizendo: "Para tudo, já estou aqui, já cheguei." Foi a primeira brincadeira de muitas para diversos públicos, o público no seu último programa. Que alegria, vamos sorrir e cantar, o mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Silvio Santos vem aí, Silvio Santos vem aí, Silvio Santos vem aí. Daqui a pouco nós exibiremos a biografia contando a história de vida do rei da TV brasileira. O governo colombiano reforçou a segurança na sede da Suprema Corte em Bogotá nesta sexta-feira, após a descoberta de um suposto plano para atacar suas instalações. A Colômbia reforçou a segurança da Suprema Corte diante de ameaças de ataque. A medida foi adotada após a descoberta de um suposto plano para atacar as instalações. O presidente do tribunal, o magistrado Gerson Chaverra, denunciou à imprensa que a polícia encontrou na última terça-feira uma maquete do Palácio da Justiça junto com munições e explosivos.
A presidência disse em nota que reforçará a segurança do edifício com sistemas avançados de vigilância, o fornecimento de equipamentos anti-explosivos, o uso de drones para monitoramento contínuo e a intervenção de unidades especializadas. A intenção é evitar um atentado terrorista. As casas onde a polícia fez as batidas na última terça-feira estão a cerca de 13 quilômetros da sede do tribunal. Uma fonte anônima da polícia disse ao jornal El Tiempo que eles estavam realizando uma operação contra o tráfico de armas quando encontraram a maquete. Após uma reunião entre o presidente Gustavo Petro e altos funcionários militares e do Ministério da Defesa, o governo também decidiu reforçar a segurança em outras sedes judiciais do país. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou nesta sexta-feira uma resolução que pede ao governo de Nicolás Maduro a publicação dos resultados das questionadas eleições de 28 de julho na Venezuela. A oposição venezuelana pediu nesta sexta-feira para manter a batalha em manifestações de rua contra a contestada reeleição do presidente Nicolás Maduro, que consideram fraudulenta, em meio à pressão internacional. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou nesta sexta-feira uma resolução que pede ao governo de Nicolás Maduro a publicação dos resultados das questionadas eleições. O texto foi adotado por consenso pelas 26 delegações de países membros que participaram da reunião extraordinária em Washington. O documento pede ao Conselho Nacional Eleitoral venezuelano a publicar de maneira expedita as atas com os resultados da votação das eleições presidenciais em cada mês eleitoral e permitir uma verificação imparcial dos resultados. A comunidade internacional exige a publicação das atas eleitorais desde que o Conselho proclamou a vitória de Maduro sobre o candidato opositor, Edmundo Urrutia, na mesma noite das eleições. Os Estados Unidos afirmam, assim como a oposição venezuelana, que González Urrutia foi o vencedor das eleições presidenciais. Pouco antes da reunião da Organização Americana, a União Europeia e 22 países assinaram uma declaração conjunta na qual solicitaram uma verificação imparcial dos resultados das eleições na Venezuela. Veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. E a história de vida de Silvio Santos, um ícone da TV. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A imprensa internacional repercutiu a morte de Silvio Santos. A morte do apresentador Silvio Santos está repercutindo na imprensa internacional. Jornais e portais dos Estados Unidos, Argentina e Portugal estão noticiando a despedida do maior apresentador do Brasil. Silvio Santos morreu aos 93 anos em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza. O apresentador foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, em especial à frente do programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981. O jornal Washington Post disse, abre aspas, lenda do entretenimento brasileiro, Silvio Santos morre aos 93 anos. E o jornal americano também destacou seus bordões, executivo e apresentador brasileiro, era conhecido por seu sorriso radiante e a frase de efeito, quem quer dinheiro? O ABC News, o jornal Clarim, Diário de Notícias, La Nación, escreveram também sobre a morte da maior lenda do entretenimento brasileiro. O Jornal Mundial, através de uma reportagem especial, reconstituiu a trajetória do senhor Abravanel, homem que virou referência na comunicação. Rodrigo Jesus conta a história de vida para a gente. Silvio Santos foi o maior apresentador da TV brasileira. E desde que ele parou de gargalhar e jogar notas de 50 e 100 para cima, os domingos da televisão nunca mais foram os mesmos. Amparado por suas colegas de trabalho, como ele chamava seu auditório dominado por mulheres de todas as idades, Silvio foi mais que um comunicador. Ele foi um homem entretenimento. Ficou 60 anos no ar e ficará para sempre na história e na memória dos brasileiros,
por meio de bordões, pela forma simples, carismática de falar com a plateia e espectadores e pela popularidade de seus programas e pelas polêmicas em que ele se envolveu. Silvio nasceu Senhor Abravanel em 12 de dezembro de 1930. Natural do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ele tinha outros 5 irmãos. Ainda criança, era apaixonado por cinema. Ele e seu irmão iam com frequência às sessões na Cinelândia. Na década de 1940, Silvio começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio. A ideia veio durante as eleições de 1946, quando ele começou a vender capas de títulos de eleitor e canetas. Mesmo com o trabalho nas ruas, Silvio continuou estudando e se formou em contabilidade. Mas a comunicação sempre foi um traço forte do então vendedor. Para chamar a atenção das pessoas, ele aprendeu a fazer truques com moedas e baralhos. Nos anos 40, conseguiu um emprego em uma emissora de Niterói. Para chegar à cidade, ele precisava usar uma barca. Foi nas viagens de barca que teve a ideia de colocar música para os passageiros ouvirem. O negócio deu certo. Ele trocou o emprego de locutor para ser corretor de anúncio do alto-falante da embarcação. Em 1946, Silvio chegou a passar no primeiro teste para locutor, mas desistiu da profissão por achar o salário baixo. 4 anos depois, fez sua estreia como locutor na Rádio Tupi. Ele se mudou para São Paulo em 1950, depois de fazer um passeio pela cidade. Naquela época, ele encontrou um antigo colega de rádio e resolveu fazer um teste para locutor em uma emissora paulista. Acabou sendo aprovado. Em 1954, assinou a Rádio Nacional e criou uma revista com passatempos para completar a renda. Ele também passou a fazer shows de circo como animador e acabou sendo convidado por Manuel de Nóbrega para trabalhar em um programa que tinha grande audiência na rádio. Manuel de Nóbrega foi o fundador do Baú da Felicidade e Silvio ajudou o amigo a administrar, tornando a empresa um grande negócio. Silvio acabou ficando com a empresa para ele a partir de 1958. O negócio, que inicialmente vendia brinquedos a prazo, começou a crescer após uma parceria com a marca de boneca Estrela. Depois, prosperou ainda mais por meio de vendas de carnê que revendiam trocas por produtos e participação nos programas de TV. Em 1960, Silvio criou o programa Vamos Brincar de Força na TV Paulista. Ele comprou 2 horas da programação de domingo da emissora e aproveitou para vender os carnês do baú. Mais tarde, a atração passou a se chamar Programa Silvio Santos. Nesta época, o apresentador estreou o programa Festival da Casa Própria pela emissora. Em 1964, a atração contava com a disputa entre telespectadores e o vencedor saía com o imóvel. Silvio começou a se tornar popular na televisão e, em 1965, ganhou o programa na TV Tupi. No entanto, continuou com o programa Silvio Santos na TV Paulista, comprada pela TV Globo em 1965. 3 anos depois veio outra novidade, o troféu imprensa. Antes não televisionado, passou a ser exibido pela TV Tupi sob o comando Silvio Santos. Também em 1966, a famosa faixa Coração Corintiano, gravada pelo apresentador, venceu o troféu Marchinha, campeã do Carnaval, com o refrão Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. O apresentador ainda gravou outras dezenas de marchinha carnavalesca, como A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Em 1972, por causa do grande volume de produção dos programas, a produtora Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão foi criada, ficando responsável pela produção das atrações. 4 anos depois, em 1976,
o programa Silvio Santos deixou a Globo e passou a ser exibido pela TV Tupi. Ao mesmo tempo, a transmissão começou a ser feita pela TV do apresentador, a TV Estúdio Silvio Santos ou TVS Canal 11 do Rio. Nesta fase, estrearam programas como Show de Calouro, Domingo no Parque, Qual é a Música e Namoro na TV. Outros programas e quadros se tornaram super populares nas décadas seguintes, com o destaque de Em Nome do Amor, Topa Tudo por Dinheiro, Show de Calouros, Casa dos Artistas e Show do Milhão. Em 1980, o programa dominical de Silvio deixou a TV Tupi e passou a ser exibido pela Record TV para São Paulo e por uma rede de emissora independente para o resto do Brasil. Mesmo ano, o grupo Silvio Santos conquistou a concessão do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Com isso, o programa Silvio Santos passou a ser exibido para todo o país por sua própria rede. E na Casa Nova, que o programa ganha quadros como Porta da Esperança, Roletrando e entre outros citados. O programa ficou no ar nas décadas seguintes e o apresentador fez a última gravação em setembro de 2022. A exibição aconteceu em fevereiro de 2023. A atração dominical passou a ser comandada pela filha do apresentador, Patrícia Bravanel. O corpo do apresentador não será velado, mas levado direto para o enterro no cemitério israelita, a pedido dele mesmo antes da morte. Fica aqui o nosso respeito e admiração a esse mestre da comunicação Silvio Santos Abravanel. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e brasileiros enlutados. Até terça-feira. Até lá. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.